Queridos, paz e graça, que honra estar aqui mais um trimestre, que honra poder falar novamente com você, que honra poder saber que Deus nos agraciou em gravar mais uma lição, em estar presente em mais uma pré-aula. Espero que esse trimestre te desperte, que cause impacto positivo em você, a ponto de você acordar mais cedo e orar pela Escola Bíblica Dominical. Vamos começar esse trimestre orando, porque há algo muito bom para ser falado nesse trimestre. Lição nova, essa lição vai falar sobre a obra da salvação. O comentarista é um novo comentarista desse quarto trimestre, o último trimestre do ano. Ele é o professor Clayton Ivan. A leitura bíblica em classe dessa lição de hoje, a lição número 1, está em Gênesis, o capítulo 3, o versículo 9 ao versículo 15. É importante você ler para você entender um pouquinho de tudo que vai acontecer nessa lição. Então, na lição número 1, eu queria que você entendesse e que você perguntasse para os seus alunos: existe uma promessa de salvação? Há uma promessa de salvação? Qual é a promessa de salvação? É só um break e eu volto rapidinho para a gente discutir esse assunto. Já estamos de volta, nós somos da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teoflotone, Minas Gerais, aqui da EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco. Querido, eu queria que você prestasse bem atenção nesse novo trimestre, o último trimestre que nós estamos lecionando, e gostaria que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, que você divulgasse essa pré-aula, que você ajudasse na divulgação do Evangelho, porque a Escola Bíblica é a boa nova através da EBD. Você faz parte dessa boa nova. Você está ajudando para que ela aconteça. Eu estou aqui no estúdio da Assembleia de Deus em Teoflotone. Se houver alguma interrupção, alguma coisa assim, alguma áudio fora, é porque eu estou em diversas salas, acontecendo diversas coisas ao mesmo tempo. Nossa igreja tem diversas coisas acontecendo. É palestra para os jovens, é palestra para adolescente, é reforma da sala aqui do lado. Mas nós vamos falando aqui e nós vamos entendendo. Desculpe por qualquer coisa que está acontecendo no áudio, alguma coisa estiver ruim, mas vai nos perdoando. Deus vai nos dar algo bem melhor para que nós possamos levar até vocês. Essa revista de hoje, então, vai falar sobre uma promessa de salvação, lição número 1, e eu queria que você estudasse o tópico em questão e levasse algo novo. Vou deixar abaixo o copia e cola para você levar para a sala de aula. Nessa introdução, você vai falar que nós vencemos, então nós temos aqui um novo trimestre. É mais um trimestre que nós vencemos no trimestre passado, e nós temos a oportunidade de contemplar tudo que Deus fez nas nossas vidas. Nesse último trimestre, que foi a última lição que nós falamos, você tem o dever de observar a sua sala nesse novo trimestre. Você tem que observar se houve crescimento, se há fundamentos pautados das lições que foram faladas ao longo dos outros trimestres. Esse último trimestre que nós estávamos falando, ele deverá se repercutir e nós deveremos vivenciá-lo aqui na nossa sala de aula, nesse novo trimestre que está se iniciando. Tudo o que vivemos durante o ano, tudo que nós passamos nas lições passadas, vai ser um complemento para nós falarmos essa lição, que é uma promessa de salvação. Tudo que você viveu lá será um complemento agora para essa lição. O texto dessa lição já diz tudo, uma promessa de salvação. Ao abordar essa lição, querido, fale sobre a importância, nesse início de aula, de quem crê em Cristo, de quem se voltou para Cristo, de quem o recebe como Salvador, sobre os benefícios e principalmente aqui o novo ser que deve existir, que deve exalar em quem aceita Jesus como Salvador. Discuta com sua sala a possibilidade da humanidade viver sem Jesus, a possibilidade da humanidade estar sem Jesus. Nós, professores, querido, sempre seremos aqui surpreendidos ao observarmos o quesito filosofia que coloca Jesus aqui como homem, como deturpador do sistema. Por que eu estou falando isso? Porque quando você fazer essa pergunta, você vai colocar o seu aluno a pensar na área filosófica que ele está estudando tanto lá no secularismo, que ele estuda tanto no colégio, e você vai trazê-lo para dentro da igreja e ele imaginar o que era a vida dele antes sem Jesus e agora com Jesus. Aquele que nunca saiu vai pensar na filosofia e vai entender e vai ouvir o testemunho de quem está em sala do que era a vida pregressa. Então você precisa fazer isso. Na realidade, nós veremos
que sem a obra da salvação, nós já estaríamos em total destruição. É sobre isso que você deve abordar nessa introdução e escutar um pouquinho os seus alunos, para que haja interação, o que nós chamamos de quebra-gelo na sala de aula. O tópico de número 1, ele vai falar sobre o conceito bíblico de salvação. Salvação significa efetuar com sucesso a plena libertação de alguém ou de alguma coisa que está aqui em perigo iminente. Só para você entender o que é salvação. É um conceito fácil de se entender. A palavra em si carrega dupla implicação, que alguém ou algo necessita ser salvo. Então, primeiro, somente uma pessoa que está doente, ela precisa de médico. O homem estava desesperadamente doente. Por quê? Porque havia pecado. Qual foi o pecado? Desobedecer. Isso é que é o pecado. Desobedecer a lei de quem? A própria ordem do próprio Deus. Somente uma pessoa que está se afogando, ela necessita aqui de salva-vidas. E isso é interessante. Então, primeiro, somente quem está doente precisa de médico, somente quem está se afogando precisa ser salvo. O homem se encontrava aqui submergido pelas águas do pecado. E isso deve ser falado na sala de aula. É preciso explicar que todos nascidos depois de Adão estão perdidos. Há um célebre professor, o Robert Gramacki, no original, ele tem um livro que diz Salvation is Forever. Ele diz que todos, sem distinção, todos rejeitaram a revelação bíblica. Todos. E eles estão em completo afogamento no pecado. É magnífico. Onde eu acho algo? Vamos para a brase bíblica. Vamos sair então de Robert Gramacki, vamos para a brase bíblica. Romanos 1, versículo 19 e 20. Olha que interessante. Diz assim, 19 e 20 diz assim, Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Sabe o que Paulo está dizendo? Que só de você observar a natureza, só de você observar a criação, não há como você se desculpar dizendo que Deus não existe. É Bíblia. Não é pastor Elias que está falando, não é professor Elias que está falando, é Bíblia. É Bíblia. Quanto a Bíblia não é argumento. Tópico de número 2 da nossa lição, ele vai falar sobre a salvação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o homem, ele alinhava a salvação somente à libertação carnal. Ou seja, quando se falava da escravidão, das mortes nas guerras e ao contexto em que viviam na comunidade. Isso era o quesito de salvação. A condição para a salvação sempre foi a fé, sempre será a fé. O alvo da fé de alguém para a salvação sempre foi quem? Deus. Nós vamos ver diversas outras religiões ter fé em diversos outros deuses, mas que não salvou ninguém, não salva ninguém. Isso é interessante você falar. Onde eu acho algo sobre isso? O próprio salmista escreveu assim: bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Salmos 2, versículo de número 12. Gênesis 15, versículo 6 nos diz que Abraão creu em Deus e que isso foi suficiente para Deus imputar-lhe por justiça. Olha que magnífico. Deus pede a Abraão e Abraão obedece. Ele tem fé, mesmo sem conhecer. O sistema sacrificial do Velho Testamento, querido, não tirava o pecado do homem. Pelo contrário, Hebreus 9, o versículo 1 e 10 fala sobre isso. 10 e 4 também fala sobre isso. Mas apontava para o dia em que o Filho de Deus verteria seu sangue pela pecaminosidade, ou seja, pelo pecado da raça humana. A atualidade nos mostra que algumas pessoas só têm o termo de salvos em Cristo quando se fala das promessas. As pessoas entendem salvação como promessa. Mas que tipo de promessa, professor Elias? Quando se fala de cura, quando se fala de pessoas bem-sucedidas, quando se fala das maravilhas. Você observou que algumas igrejas pregam a salvação em Cristo. Se você tem bons comércios, se você é próspero, você é uma pessoa salva. Nananina não, querido. Nananina não.
Entenda isso aqui. O termo salvos em Cristo para essas igrejas são fantasiosos. É interessante você falar que isso vai tornar pessoas felizes momentaneamente, somente naquele momento, eles se esquecem que a salvação vai muito além disso, vai muito além das promessas, vai muito além de viver uma vida cheia de gozo, de alegria, cheia de dinheiro. Não é muito além disso. Independente do estado em que eu estou vivendo, em que eu vivo, sempre eu trago comigo a alegria de ser salvo em Cristo, pelo nobre ato de Cristo no Calvário. É a alegria da salvação que me foi confiada, que foi outorgado no Calvário. É graça, eu não mereço. Então eu não tenho que ter vida aqui boa, eu não posso ter vida boa, eu não tenho que cobrar de Deus uma vida boa. Eu preciso sim pregar o Evangelho, que é minha obrigação. É isso dessa palavra. O tópico número 3, do item 1, vai falar sobre a salvação no Novo Testamento. A graça, ela é a prova de que nunca merecíamos nada e nem merecemos. Hoje, temos mais revelações do que tinham as pessoas aqui no Antigo Testamento, antes da ressurreição de Cristo. Pois nós sabemos por completo e temos por completo os atos de Jesus no Novo Testamento. Dá uma analisada aí no texto de Hebreus 1, o versículo 1 e 2. Diz assim: havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha que maravilha! Nossa salvação, querido, ainda é baseada na morte de Cristo, ainda é baseada na ressurreição de Cristo. Nossa fé ainda é a condição para a salvação. Ainda é a condição para a salvação. O alvo de nossa fé ainda é Deus. Hoje, para nós, o conteúdo de nossa fé, que é Cristo, deve ser baseado em que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele foi sepultado e que Ele levantou ao terceiro dia. Onde eu acho algo sobre isso? 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, é um texto fantástico para você ler em sala de aula. Já o tópico número 2 vai falar sobre a importância da doutrina da salvação. O que é soterologia? Só para você entender. Soterologia é parte da teologia que trata da salvação do homem, a doutrina da salvação da humanidade por Jesus Cristo. É isso que nós vamos entender nesse panorama, nesse início de lição. Existe na atualidade um desmerecimento total aqui do sacrifício de Cristo. Quando nós aplicamos a entender, a estudar, a vivenciar o sacrifício do Calvário, nós passamos a obter uma reverência sobre tudo que é relacionado ao que nós chamamos de graça, ao favor imerecido. Algumas igrejas desmerecem, estão desmerecendo a graça, vivem somente para este tempo. Note que existem campanhas somente para o ser apegado a esse tempo. Não há aqui uma ruptura do velho homem consigo mesmo. Não existe, querido. Não vai existir para algumas igrejas neopentecostais que estão aí fora. Não há uma ruptura com o sistema. Não há uma ruptura com a idolatria generalizada. Isso porque não é colocado em prática aqui o texto de 1 Timóteo, o capítulo 2, versículo 4. É um texto magnífico. Eu amo esse texto de 1 Timóteo. Deixa eu achar. 1 Timóteo, isso, o capítulo 2, versículo número 4, diz assim, olha o que diz o texto: a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Oh, meu Deus do céu! Oh, Senhor! Ah, Deus! Quando existe conhecimento da verdade, querido, com certeza existe libertação, existe salvação por completo. Passamos a buscar e entender o que é propiciação, o que é expiação, o que é adoção, o que é regeneração, o que é santificação e o que é perdão. Nós passamos a entender. Vai um grande abraço para minha amiga Taine Curti. Nós vamos estar lá em Brasília falando sobre isso. Eu vou pegar um pedacinho dessa lição aqui e aplicar lá no módulo de número 8, alguma coisa assim. Mas olha que interessante, nós passamos a entender tudo isso aqui. Por quê? Nós passamos a reverenciar o sacrifício do Calvário. O tópico de número 2, do item 2, ele vai falar sobre, para compreender o que Jesus fez. Existe em todo ser uma posição desfavorável à obra da salvação e seu processo. Por quê? Por que existe isso?
É a pergunta, querido, porque nós queremos atitudes de salvos em pessoas que iniciou uma caminhada, ou seja, o primeiro degrau agora. É interessante, primeiro, foi salva porque aceitou Jesus como Salvador. Agora ela começa o processo de caminhada, e esse processo requer de toda a igreja compreensão, ajuda e principalmente aqui entendimento de cada fase a ser vivida. Já notou que nós queremos jogar um fardo muito pesado sobre o novo convertido? E ele então sai da igreja porque foi muito sobrecarregado? Então é necessário entendermos cada processo e abraçá-lo como ser humano, que vai ter problemas, que vai cair, mas nós devemos levantá-lo. O tópico de número 3 vai falar sobre para se apropriar dos benefícios da salvação. A salvação, fala nesse tópico que a salvação, ela nos faz viver e pertencer à categoria de cidadão dos céus. Olha que interessante. Mas é necessário, nós precisamos levar aos nossos ouvintes, aos nossos alunos, que a mesma pode ser perdida se negligenciada. Está ficando maluco, professor? Não, querido. É verdade. Hebreus 2, o versículo de número 3, diz assim, olha que interessante. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Então, nós devemos, é o nosso dever falar que isso pode ser perdido. Aqui é interessante que ele diz que quem entristece o Espírito Santo dá lugar. Não entristecer o Espírito Santo qual for o salário para o fim da retenção. Há nesse texto aqui, trazendo nesse texto, nesse texto vai trazer ao negligente a condenação. Vai trazer ao negligente a uma vida segundo os prazeres antigos e a perca do reino futuro com Cristo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu ler um texto aqui que me lembrei aqui agora. Vou até anotar na lição aqui. De primeira, assim, deixa eu ver se é esse texto mesmo aqui, para que eu não erre. 1 Coríntios, o capítulo 15, isso mesmo. Capítulo 15, o versículo de número 58, diz assim, olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Esse termo aqui, portanto, sede firmes, inabaláveis, é por causa das intempéries que tanto o novo convertido como nós sofremos dia após dia, só para ele é muito pior do que para nós, já estamos calejados do que está acontecendo. A 2 Pedro, também tem um texto bom, 2ª carta de Pedro, o capítulo 1, o versículo de número 4, diz assim, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Isso prova que eu posso perder se eu negligenciar. Eu preciso firmar, estar com o alvo, com os olhos fixos no alvo. Tópico número 3 vai falar sobre a salvação prometida no Éden. Querido, você vai falar nesse tópico que a salvação perdida no Éden, ela pode e deve ser recuperada pelo ser caído. De que maneira? Olha que interessante essa pergunta. De que maneira? Quando se manifesta o amor, quando se manifesta a compaixão ao próximo, quando nos aproximamos novamente de Deus com amor, com compaixão, nós estamos voltando à essência do primeiro Adão. Se andássemos sempre em novidade de vida, anexados ao Espírito Santo, nós sempre seremos bons, nós teremos ações voltadas ao amor existente desde a criação, nós estaremos anexados ao próprio Cristo. João 3,34, conhecerão que sois meus discípulos quando amardes uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos quando amardes uns aos outros, por 2 vezes. A separação do homem com Deus no Éden, de Deus no Éden, foi justamente a maior ação de Satanás. A separação dos seres aqui criados por Deus ainda é uma atitude do mesmo inimigo que elaborou a queda do primeiro casal. Mas quando nós voltamos a relacionarmos com Cristo,
nós somos novamente ligados à essência do amor, ao tronco de onde tudo começou. Há um texto muito bom, se não me falha a memória, eu tenho que anexar essa lição aqui, Colossenses 2, o versículo de número 2, diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Só no amor você tem complemento em Cristo. Só no amor você tem complemento do que é compaixão. Só no amor. O tópico número 2 do item 3 vai falar sobre a transferência da culpa. Querido, a transferência da culpa sempre será a resposta de quem não pode resolver problemas. A prova dessa atitude começa no Éden. Começou lá no Éden. E ainda permanece nos dias atuais. Já observou que quem é culpado sempre transfere a culpa? Por quê? Porque ele não sabe resolver o problema. Ainda ele permanece carregando sobre si as nossas culpas. Ele quem? O próprio Cristo. Ele permanece carregando sobre si as nossas culpas, as nossas transgressões, as nossas desobediências. Isso está nos provando o quanto ele é grande, o quanto o seu amor é grande, o quanto a sua dedicação por tudo que ele faz ainda é perfeita. Querido, ele continua querendo nos libertar. E isso deve ser falado na nossa sala de aula. A transferência da culpa do pecado humano para um animal inocente mostra que Deus permanece em atitude de perdão desde o início do Éden. Olha que interessante isso aqui, querido. Olha que interessante. O homem é que se afastou, o homem é que se afasta, se cobre, como fez no Éden, por enxergar a maldade que habita nele. É interessante que você vai entender que nunca houve e nunca haverá maldade no olhar de Deus. Isso é interessante você falar na sala de aula. Isso é interessante você falar sobre isso. Já o tópico de número 3 vai falar sobre Satanás esmagado e o pecado vencido. Já estou terminando aqui, você deve ter notado, e vai começar o louvor agora lá embaixo no templo. Você vai falar nesse tópico o significado de proto-evangelho que aparece na revista aí. Proto significa início, primeiro. O evangelho vem aqui da raiz grega evangelion, que significa boa nova, ou bom início, boa notícia. Adonai, no mesmo instante da queda, ele já traz a primeira boa notícia ao homem caído. Olha que interessante isso aqui. Qual é a boa notícia? É exatamente o anúncio das boas novas de salvação. Gênesis 3, versículo 15. É magnífico. A maior evidência do amor de Deus para com o homem está em providenciar a salvação no início de sua queda. No início de sua queda. É como se você soubesse que o seu filho vai cair, você vê-lo caindo e você elabora um plano para que tudo ocorra e você não interfere, porque Deus não interfere. Aqui é o livre-arbítrio. Ele não interfere no que o homem vai fazer porque ele é Deus. Senão ele seria soberano, carrasco, não. Ele não interfere, mas ele entra com um projeto para que o homem seja liberto novamente. É interessante que antes do início da queda, ele já providencia. Nós podemos entender que só existe vida realmente no ser humano quando este morre por completo para o mundo. Quando este abandona o mundo. O morrer para o mundo é justamente o viver em novidade de vida. Isso aqui é magnífico, querido. Como é bom falar sobre isso. Ele vai ressuscitar para os desejos espirituais. Ele volta novamente à raiz, à essência do amor. Tudo na Bíblia vai voltar. Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Esse encontrar-me contigo, Senhor, que é novamente levantar as mãos aqui no hipérbole ou na metáfora de que você precisa viver o amor para com o próximo. Quando você vive o amor para com o próximo, você está novamente voltando ao primeiro amor. É magnífico isso aqui. Magnífico, magnífico. Onde eu acho algo sobre isso? Romanos. Tem um texto de Romanos, o capítulo 6, o versículo de número 4 ao 9. Olha que interessante. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também
andemos nós em novidade de vida. Olha que interessante, versículo 5, porque se fomos unidos com ele, semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado no pecado. Então, sou justificado no pecado quando eu morro para o mundo. Olha que interessante. Versículo número 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aí o versículo número 9, ele diz: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Nós estamos vivos agora em Cristo. Morremos para o pecado. É necessário que a sua sala entenda o panorama dessa promessa de salvação. Então, há uma promessa? Existe e sempre vai existir até a volta de Yeshua. Qual é a promessa? Quando nós morremos para o mundo, nós estamos anexados e vivemos com Cristo. Nós somos completamente ligados com Ele e em novidade de vida. O que é novidade de vida? Viver o amor dia após dia. Espero que esse panorama dessa primeira aula entre na sua sala e que cause em sua sala um amor ágape, cause em sua sala um amor filhos, um amor de irmão, e que você viva esse amor dia após dia. E Shalom, e até a próxima pré-aula.